tarde a todos. No nosso planeamento da Câmara Municipal estava enquadrado este workshop que visa, no fundo, sensibilizar a população, mais especificamente as famílias, para o facto de fazerem atividade física ao ar livre, e nós somos poderosos nessas áreas porque temos espaços de ar livre fabulosos, como uma reserva, um complexo, e temos que os aproveitar. E, no fundo, esta é mais uma sensibilização e uma troca de conversas, opiniões e saberes para conseguirmos alcançar esse objetivo. Para começar, a doutora Margarida irá fazer a abertura e depois eu irei apresentar os nossos oradores, está bem? Boa tarde a todos, apenas agradecer a presença do José Pastória e da pastoria. Não é a primeira vez. Acho que é um tema que vamos aqui abordar muito interessante, ou seja, do treino em família. Cada vez mais nos nossos dias é importante as famílias participarem nas diferentes atividades e não andarmos tão separados, ou seja, aproveitar o tempo em família também para praticar desporto. Agradeço a presença da Associação de Pais e de todos os municípios presentes e desejo um bom trabalho. É mesmo isto. E vamos ouvir com quem tem experiência, vamos absorver aquilo que podemos aprender para depois colocar em prática, que é mesmo assim. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. E para começar, então, eu chamava então o Dr. José Pastorias, que é, no fundo, o nosso orador, que é licenciado em Educação Física. Eu tenho que socorrer-me aqui da calma, porque isto é muito grande. Licenciado em Educação Física, pós-graduação em Exercício e Saúde, pós-graduação em Gestão do Desporto, teve cerca de 20 anos a trabalhar como técnico de desporto na Câmara Municipal de Benavente, foi criador de um programa online de desporto para séniores, que tem alunos em todo o país, é verdade. Foi e continua a ser apaixonado por atividades ao ar livre, aquáticas também, por viagens, aliando sempre o desporto à saúde e ao bem-estar. Foi fundador da Associação Portuguesa de Desporto em Família, com uma vasta experiência na sua área de formação, muito dinâmico, ativo, com muita vontade de criar projetos que estimulem o bem-estar e um estilo de vida melhor para todos e, sobretudo, para os seus alunos, que ele também é professor. Sim. Muito mais havia a dizer, mas pronto, ficamos por aqui. O que queremos mesmo é partilhar a experiência dele connosco e que ele nos deixe aqui aquilo que foi a sua experiência ao longo de vida e aquilo que são os saberes que ele tem para nos transmitir. E depois, para nos ajudar nesta conversa, eu chamo a doutora Ana Fernandes, que também aceitou este desafio de estar aqui connosco, que é especialista, é psicóloga, especialista em psicologia clínica e em psicoterapia familiar. É diretora da empresa Argone, espaço terapêutico em Santarém, que é um espaço multidisciplinar que se dedica essencialmente aos temas da saúde mental, e daí a importância de ligar, no fundo, a atividade física em família à situação, aos problemas mentais que os nossos meninos hoje em dia vão apresentando. É sócia fundadora da Entre Nós, Associação de Terapeutas Familiares, e para além da sua vida profissional intensa e poderosa, é mãe. Poderosa também. É esposa, dona de casa e com experiências vividas com tantas outras pessoas. É verdade. E, portanto, aqui eu não queria deixar de falar na Associação de Pais. A Associação de Pais esteve com a Câmara Municipal, nomeadamente com o Gabinete de Desporto, sempre desde o início que programámos este workshop. Agradecer muito a presença da Associação de Pais, que é muito importante também para fazer o paralelismo entre as nossas crianças e a nossa escola. E pronto, estamos aqui para os ouvir. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. É uma honra ter sido convidado para estar aqui em Alpiaça, que tanto gosto. Eu lembro-me de ser de ir ali acampar com os futuros sermos meninos e vir para aqui, fantástico. Mas queria cumprimentar
o Sr. Vereador Jorge Freitas, o Sr. Vereador Maria Zéu, a Associação de Pais, a doutora Ana Fernandes, a doutora Luísa Gal e também o Sr. Rui Catela. E obrigado a todos os que aqui estão, que disponibilizaram um bocadinho do vosso tempo para virem aqui ouvir e partilhar, porque eu acho que o importante também é não estar apenas eu a falar, mas é importante vocês também falarem da vossa experiência. Eu vou só, doutora Ana, vou só aqui contextualizar a PDF depois. Ok? Pronto, aqui são várias imagens, pronto, as imagens vão passando atrás de mim, maravilha. Então, o que é isto? Tudo surgiu num sonho, em família. Eu sou professor de Educação Física e nós criámos um programa que é o Treino em Família. Mas o que é o Treino em Família? É fazer exercício físico em família. E onde o mais importante são as crianças. E utilizar uma metodologia que eu utilizo nas minhas aulas, tanto pré-escolar como de idosos também, que é o brincar a aprender a brincar. É muito importante as crianças brincarem. E depois já vamos falar mais à frente, eu penso que a doutora também vamos estar a falar sobre esse assunto. O brincar está em vias de extinção. Não sei se se aperceberam que o brincar está em vias de extinção. O jogo não. Jogar, jogam muito. Brincar, nem tanto. Então, nós criámos então, o Treino em Família, que mais não é de uma forma muito simples. Brinca-se a um jogo, desse jogo saem pontos e os pontos revertem em carga física para os pais. Se o pai for atleta e quiser fazer hipertrofia, quiser treinar crossfit, quiser fazer uma maratona, os pontos, um ponto corresponde a 100 flexões, ou 100 burpees, ou 100 abdominais, ou 100 voltas a um. Esse é o simples. A mãe nunca fez nada, ou também pode ser vice-versa, atenção. A mãe ou o pai, um ponto é o agachamento. E nós, com esta metodologia muito simples, conseguimos incluir os objetivos de treino da família e colocar a criança a fazer exercício físico e a brincar, principalmente a brincar. Pronto, essa é a linha mestra daquilo que nós fazemos como treino em família. Depois surgiu, a nível da APDF, a Associação Portuguesa de Desporto em Família, nós verificamos que não queríamos estar sozinhos. E o não estar sozinho foi, vamos criar uma associação para tentar convidar outras pessoas que tenham a mesma forma de pensar e trabalhar e que vejam que o exercício físico pode unir as famílias, se juntem a nós. A associação ainda é uma criança pequenina, ainda está no pré-escolar, novinha, tem 3 aninhos. À volta disso, estamos a criar sinergias com outras pessoas, mas eu depois mais à frente vou contextualizar, mas pronto, aqui o mais importante nesta minha abordagem é dizer que o brincar está mesmo em vias de extinção e nós temos que olhar para as crianças e perceber que se nós não agirmos, se calhar aquilo que o mundo vai exigir delas no futuro, elas não vão ter tantas competências quanto poderiam ter se pudessem brincar, explorar o seu espaço exterior, explorarem o corpo todo. Eu falo com o meu filho com os meninos da idade do meu filho, que é vocês, quando eu estou no pré-escolar, imagina, eu digo assim, estamos nas férias aqui, agora vão de férias, mas têm um trabalho de casa. Uau, tu vais de casa no pré-escolar. Eu sou contra o trabalho de casa. Digo-lhes assim, o trabalho de casa é brincar. Eu fico assim, sim, vocês têm de brincar. E depois pego o telemóvel e digo assim, olha, todos vocês conhecem isto. Eles, sim, dizem, isto não é brincar, isto é jogar. Eu quero que vocês brinquem com os braços e com as pernas. E este princípio de brincar com o corpo todo é fundamental, meus amigos. É das coisas que me assusta mais, que eu nestes 20 anos que tive no município de Benavente, tive a felicidade de poder trabalhar com crianças do pré-escolar e aquilo que eu tenho vindo a ver, e se os colegas estiverem aqui podem confirmar isso, talvez é a iliteracia motora que está a acontecer nas crianças. O analfabetismo, e esta palavra é forte, mas também se calhar tem mesmo de ser forte para nós despertarmos para ela. O motor que está a acontecer. Quando nós temos uma criança que não consegue correr, que não consegue trepar uma árvore, que não consegue saltar, que não consegue conhecer o seu corpo. Ao fim e ao cabo, isto são valências, são questões do nosso corpo que faz parte de nós adquirirmos essas competências em idade pequenina, ali, até aos 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Depois perde-se a oportunidade. E a nível cerebral, a doutora se calhar pode imaginar isto, há sinapses do cérebro que têm de ser estimuladas no momento certo. Porque se não forem estimuladas, o que é que acontece? Perdemos a capacidade de ter
uma capacidade de utilização do corpo na sua plenitude, não é? E as crianças hoje, o que é que as crianças ouvem na escola? Não podes, não corras, não faças barulho, porta-te bem, está sentado, atenção. E eu também vou falar na escola mais à frente, mas eu estou-me a alongar, mas depois a doutora Ana, um bocadinho, porque senão depois isto é tão... Pronto, vou falando e é um tema que me assusta. Acima de tudo, assusta-me. E a escola, que é o sítio onde as crianças estão mais tempo, das 9 até às 5, e há uma escola a tempo inteiro, e para além do horário curricular e da escola formal, têm depois as AECs, têm as APs, ocupam no tempo. E esse tempo livre, entre aspas, é preenchido com tarefas. Tarefas orientadas por adultos. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a proporcionar às crianças, estamos a dizer assim às crianças: vocês não conseguem ocupar o vosso tempo, vocês não sabem o que é que vão fazer com o vosso tempo, então o adulto está sempre a dizer o que é que elas têm que fazer com o tempo. E esse é um grande princípio que nós, adultos, não devemos fazer. As crianças têm que ter tempo a brincar. E às vezes olhamos para as brincadeiras deles assim: pai, são aqueles espatifam-se todos, caem e tudo mais. O doutor Carlos Neto, que é a minha grande referência, diz uma coisa: se não os deixam brincar, mais vão virar costas. Porque às vezes metem impressão, nós estamos a ver e ai que eu faço aqui, ai que eu faço aqui, ai, transmite uma mensagem para a criança que é inibe. E a vai inibindo. E não vamos precipitando que ela tenha essa possibilidade de brincar tanto. E, ok, a APDF surge muito nesta linha. A linha, acima de tudo, é dizer assim: o desporto pode unir as famílias. Pode ser um momento de família para fazer exercício físico. E é possível fazer exercício físico respeitando os objetivos de treino de cada um. E a APDF convida todas as entidades que tenham este pensamento, tenham este modo de saibam que este problema existe, de estarem connosco. Doutora Ana, se quiser interromper, por amor de Deus, que eu não quero que seja monólogo. Não quero, ok? Não quero mesmo de todo que seja monólogo. Eu tenho aqui a minha cablazinha que me ajuda. Mas, por exemplo, o tipo de escola é verdade. Nós vimos assim. À porta da escola estão todos os carros. Pelo menos em Madrid era assim, em Lisboa era assim. E aquilo que vejo é que nós levamos os miúdos para a escola de carro. Eu ia a pé. Passava por casa do vizinho, havia lá o João que morava ao pé de mim, vinha comigo, e depois vinha o Luís, e depois íamos em grupo. O que é que acontece hoje? Os carros só não entram dentro da escola porque não podem. E depois os pais, com pressa, vizinhas, passa de frente, tenho que despachar, agora tenho que levar para o treino, e depois... E há uma frase forte que é: os carros roubaram a rua às crianças. E isto é mesmo... Tenho muita pena. Mas é verdade, porque o perigo que existe na rua é mesmo os carros. Das crianças poderem estar a brincar e a ver um carro, que são muitos, e cada vez há mais carros, não é? Nós não temos dinheiro, mas temos carros em todo lado. Toda a gente tem 2, 3 carros, pronto, mas isso é outra coisa. E aí a escola, eles perderam esse hábito de utilizar a rua. E a educação física, neste caso, ainda é das poucas disciplinas, bem, a expressão corporal também. Há várias disciplinas. A escola já está a despertar para quê? Para eles conhecerem o corpo. Porque eles não têm necessidade de conhecer o corpo, nem em casa, nem na rua. Porque vimos muitas vezes também, nas famílias, estamos a almoçar com várias crianças. E está um telemóvel à frente às crianças. É lógico que elas estão sossegadas. Não fazem barulho nenhum. Aliás, podem estar o dia inteiro. Não fazem barulho nenhum. Com o telemóvel à frente. Isto são comportamentos que são recentes, muito recentes. Ainda não existem estudos suficientes a dizer o que é que isto poderá proporcionar no futuro, porque os estímulos que as crianças estão a ter, ao invés de serem estímulos físicos, são estímulos visuais. E aquilo que eles estão a desenvolver mais é o polegar, o indicador. Não é? E ainda foi há menos de uma geração. É recente, todos nós nos lembramos. Eu lembro de pensar que ia ser ficção científica, estar a olhar para um telefone e estar a falar com alguém, um ecrã, e estar a falar com alguém noutro sítio. Isso é real e está a acontecer. É vertiginoso a velocidade com que isto está a acontecer.
E as crianças são esponjas, é super apelativo para elas o telemóvel e o estar parado, e todos os estímulos são para estarem paradas, a jogar, que é giro. E acho que podem jogar, não podem estar sempre a jogar, isto não pode ser o ator principal. O problema é que neste momento está-se a transformar no ator principal. Aqui são imagens de treinos e brincadeiras e pronto, nós fazemos em família e tudo mais. Mas, voltando um bocadinho à associação, eu já me alarguei, mas a nível da associação, nós desenvolvemos, temos yoga para bebés, temos pilates, temos a família, temos 100 aulas para senhas. Aqui o principal é crescer e promover o exercício físico para toda a família. Este é o nosso princípio. E como? Através do brincar. Proporcionar o brincar às crianças. Eu tinha falado aqui do tipo de escola, doutora Ana. Pode? Sim. Eu estou aqui só a apontar assim umas coisas É? para depois agarrar quando você está a dizer okay. e fazer a ponta. Boa. Então, ainda no tema escola. Eu estou a falar escola e de outras áreas, porquê? Para se perceber porque é que é importante nós depois termos o tempo com as crianças e utilizarmos o nosso corpo e a APDF SUS para o tempo da família ser passado a fazer exercício físico, pode ser uma caminhada, pode ser jogos. Há múltiplas maneiras de o fazer. E pronto, o treino em família foi importante apresentá-lo para se perceber que nós podemos brincar com os nossos filhos e dar a treinar ao mesmo tempo. Que não é muito comum, e foi esta a ideia, é que não, é possível. Vamos estar com os nossos filhos e vamos estar a treinar. E o treino vai ser tão intenso ou mais do que aquele que tinha no ginásio, se calhar. É possível fazer isso. Mas, seguindo a nível das escolas, a escola tem inteiro, pronto, tem este problema deles não terem tempo para eles, e depois, eu quando entro numa escola, a primeira coisa que vejo é assim, onde é que eles podem cair? A primeira pergunta que eu faço é assim, onde é que as crianças podem cair? Porque as escolas estão a ser construídas, e eu falo, e por experiência, ainda em outros sítios, um bocadinho o conceito da escola do adulto, mais para servir o adulto que para servir a criança. E a escola deve servir a criança. A escola tem que ser um espaço onde a criança se sinta bem e ela possa desenvolver todas as suas competências corporais e físicas e mentais. E falta-nos um bocadinho esse lado. E depois, dá-se muito mais importância à quantificação, aos quadros de honra, a ter notas, a ser o melhor, a ter grandes notas, e não tanto à componente física e à componente até mesmo de partilha e de ajuda entre as crianças. Porque nós precisamos de um mundo que partilhe, e a escola está-nos a querer que estejamos no quadro de honra. E eu, para estar no quadro de honra, tenho que me deixar em casa a estudar, tenho que fazer, e tenho que ser melhor que ele, eu quero ser o melhor da minha turma, Muito nesta linha. E é um bocadinho aquilo, o que é que estamos a valorizar, não é? E nós vivemos numa sociedade que é altamente individualizada, em que os valores humanos se devem reger pela partilha, pela ajuda do próximo, por estarmos com o outro, a nível do respeito do outro e de ajudar o outro, e eu não querer ser melhor do que ele, mas sim quero ser melhor do que eu. O princípio deve ser, eu quero ser melhor do que eu próprio, e não ser melhor do que o outro. Muitas vezes há uma das questões que nós às vezes assustamos, e tudo mais, quando temos um grande desafio à nossa frente, quando temos um projeto grande, quando... O primeiro princípio é nós temos que dar o nosso melhor. E esse também deve ser incutido às crianças. Mas o meu melhor não é para ser melhor do que o João, ou do António, ou da Luísa. Não, é para ser melhor do que eu próprio, do que aquilo que eu fui ontem. E isto são coisas que devemos incutir nas crianças. Não é competitividade contra os outros, é competitividade contra nós próprios. Porque não me serve de nada comparar com o outro, porque o outro é o outro. O outro não tem a mesma altura que eu tenho, não tem o mesmo peso, não tem as mesmas vivências do que eu, não tem os mesmos gostos do que eu, nunca podemos nos comparar um ao outro. E as escolas comparam muito. Pronto, é uma pena, eu acho que eu dizer mais, ok, os quadros não... É importante premiar o resultado do teste, o resultado quantitativo, mas acho que é muito mais importante premiar comportamentos. Comportamentos que sejam... Pronto, comportamentos que sejam... que a comunidade possa beneficiar deles.
E as crianças têm esse tipo de associação de estudantes, pronto, não tão jovens, né? Mas quando são mais jovens, mas associação de estudantes, e fazer projetos e tudo mais. E os pequeninos também, os pequeninos terem esta... que é muito importante. Pronto, o brincar, voltar ao brincar. O brincar é a ferramenta mais poderosa que as crianças têm. É a ferramenta mais poderosa. E nós, se analisarmos os animais, os mamíferos, os primatas e não primatas, o brincar serve para eles meterem-se em risco, serve para conhecer os seus, o que é que conseguem, o que é que não conseguem, serve também para criar hierarquias próprias dentro do grupo, serve para tudo isso. É normal as crianças lutarem entre elas, é normal. O adulto, sim, deve intervir quando for algo que seja para intervir, sim, mas este tipo de brincadeiras faz parte. E há uma falta brutal, e depois da pandemia foi algo incrível e assustador, a falta do toque. As crianças tocarem, e poderem errar, e poderem puxar, e poderem até cair, às vezes aleijam-se. Faz parte. É lógico que não estamos a dizer que devem se lesionar e se devem aleijar, não. Mas faz parte do crescimento. Eu caí de uma árvore quando era pequenino, um bocadinho maior que ele, parti um braço, aprendi, aquela árvore já não é sua. Aquela não é para mim. E isto é uma aprendizagem, porque as crianças a brincar aprendem a olhar para o risco e a avaliar o risco também. Mas se o adulto for o adulto a criar o não podes, o não faças, a criança nunca vai conseguir saber qual é o risco e o que é que pode mesmo fazer. E isto é muito importante. É lógico que não estamos a dizer para as crianças andarem a correr numa estrada cheia de carros, não é isso. Mas podem subir uma árvore, podem explorar o seu meio natural que têm e que infelizmente lhes foi roubado. Seguindo este raciocínio, para se perceber a importância que as famílias têm e que podem usufruir do exercício físico para estarem junto com os seus filhos, eu, dia 8 de março, tive com o professor Daniel Sampaio, o Dr. Daniel Sampaio, também um coque, onde eu, a primeira pergunta que fiz para o público foi: onde é que eu aprendi a nadar? Onde é que eu aprendi a nadar? As pessoas ficaram assim. Sim, eu aprendi a nadar no Rio Serralho. E vocês sabem onde é que o meu pai aprendeu a nadar? Foi também no rio. Onde é que o meu avô aprendeu a nadar? Também foi no rio. Onde é que os meus filhos aprenderam a nadar? Na piscina. E se os levar ao rio, que já os veio, eles olham para o sítio onde eu aprendi a nadar e dizem: pai, mas tu estavas ali dentro, tu aprendeste a nadar aqui. A distância de gerações é tão grande. A nossa geração, a geração do meu filho, está mais distante do que a minha geração para a do meu avô ou até mesmo do meu bisavô. Porque tudo passa pela utilização do corpo, no brincar e na exploração do meio ambiente. Que nós, hoje, todos os estímulos são para eles estarem parados. E depois há outros fatores. Temos, sim, falo aqui do Eurobarómetro, que classificou Portugal, assim, agora, 73% da população portuguesa não faz exercício físico. 73%. Mais de 30% das crianças têm peso a mais. E todas as doenças que estão associadas a estes dois fatores são brutados a diabetes, osteoporose, doenças cardíacas, tudo. Nós estamos a fomentar isso. Infelizmente e assustadoramente. Porque eles têm que utilizar o corpo e todos os estímulos são para estarem parados e quietos e não fácil. Então, aquilo que eu alerto, que eu peço, e quem está aqui, se está aqui é porque tem isto como interesse, é porque estão interessados neste tema, é fomentem ao máximo as atividades com as crianças, a utilizar o corpo todo. O não faz parte da educação, mas o força, avança, tenta, experimenta, vê se consegues também. E o risco, é lógico que nós, enquanto pais, analisamos o risco. Eu, quando entro numa sala, vejo logo as arestas vivas, vejo logo, mas se tiver a sala preparada para eles estarem assim, explorem o sítio à vontade. Conheçam, vejam, e que eles possam conhecer, façam uma caminhada onde vão a descobrir pistas, onde eles vão guiar as pistas. Há várias formas, há múltiplas formas de fazer isso. Porque 30
à volta de 35% das crianças com peso a mais, é um problema enorme para o nosso Sistema Nacional de Saúde no futuro. E todo o dinheiro que for investido na prevenção através da atividade física é uma poupança enorme ajustante. Pois. E para não falar também de todos os problemas que nós temos a nível psicológicos, mentais, de autoestima. As pessoas perdem a autoestima porque não conseguem gerir e lidar com o seu corpo, ficam, não é? E tudo isso é muito importante. E é tudo muito, muito importante. E pronto, esta nossa forma de tentar ajudar, acima de tudo, é brinquem com os vossos filhos, tentem fazer esse tempo, passem tempo de qualidade com os filhos, porque o tempo de qualidade, eu sei que às vezes eles pegam, mas tempo de qualidade não é dar um telemóvel a uma criança e ela está e nós estamos no nosso mundo. Não, isso não é tempo em família. Não é? Estamos juntos, mas não estamos em família. Estamos juntos, estamos no mesmo sítio. É totalmente diferente estarmos realmente com as pessoas e com os filhos. E a educação também se faz muito nos possibilitar que eles próprios conheçam. E essa é uma das formas importantes, é que eles possam conhecer o risco. É diferente de colocá-los em risco. Não é mesmo? Colocar eles em risco era uma situação perigosa, uma situação que nós vimos, mas eles próprios possam explorar é fundamental. Pronto, eu tenho aqui alguns pontos, a falta de movimento, lá está, não vamos para a escola a pé, não nos deslocamos de bicicleta. Hoje em dia, lá está, os carros entram na escola. Mais uma vez, falando do professor Carlos Neto, a rua está em vias de extinção e os carros assaltaram a rua. E depois é que a conversa com a Luísa, nós estávamos a conversar, que é como é que nós conseguimos criar situações onde as crianças possam usar a rua? E eu acho que aí a comunidade pode ter essa força. E como é que é possível? Criando linhas de apoio, criando corredores onde eles possam estar, com supervisão, sem intervenção, mas supervisão de adultos. No caso da polícia carros, não há polícia prima não, mas que as crianças possam utilizar a rua. Isto é fundamental. E aqui os adultos pode ser pessoas que estão em desemprego, pode ser pessoas que voluntários, pode ser da associação de pais, pode ser... Há várias formas. Mas que se criassem dinâmicas que elas pudessem utilizar a rua, para elas poderem voltar à rua, é fundamental. Para as crianças e para a rua. E para a rua. Porque eu sou de Navente, morava na parte mais histórica, Navente, mais antiga, onde nós estávamos sempre na rua a jogar a bola, duas pedras do passeio faziam balizas. Eu hoje vou ter com a minha mãe. E a rua está cheia de carros estacionados. E não há barulho. Nada. Não há pessoas no centro. Uma população envelhecida. E a Algarça também, acredito, a nível do envelhecimento da população, é real. E a comunidade criar esta possibilidade de haver espaços e horas. Ok, estamos aqui a criar um horário para as crianças, que elas também têm o dia todo com horários, né? Depois isso é outro aspecto. Mas criar uma possibilidade de elas poderem utilizar a rua, acho que é fundamental. Assim, acho que é um dos passos para eles poderem brincar, para poderem explorar, para poderem estar sem fazer nada, para poderem estar na rua. Isso é fundamental. Outra coisa, pronto, quando quiser interromper, digam-me, ou alguém ainda tem um bocadinho de interromper, senão eu fico aqui um bocadinho, estou a expor, mas eu gostava, quem quiser me colocar alguma questão ou partilha, por favor, façam-me. Outra coisa que eu não sei se vocês concordam, mas é que nós vivemos a correr, não é? Tu queres? Então qual é? Temos que brincar na rua. É isso mesmo. Boa. É verdade. Sim, nós tentamos. Não é fácil. Nós temos que o tempo muito rápido. Há aqui uma coisa que é: vivemos a correr, vivemos rápido, temos sempre à pressa. E quanto mais perto da cidade estamos, mais sentimos isso. Nós mudámos para Lisboa, perto de Lisboa agora em setembro, e foi aí que eu tirei a licença de nascimento do município, e estamos dedicados a este programa, este projeto e outros. E é incrível como as pessoas vivem a correr. Estão sempre a olhar para o relógio, estão sempre à pressa, estamos sempre atrasados para alguma coisa.
E as crianças vêm atrás de nós. Vêm connosco, atrás do carro. E estamos à pressa, e lá vamos nós. E despacha que temos que ir, e despacha que temos que ir. E isto, não é? E isto, lá está, esta própria mobilidade. Eu já não tenho criança, mas também passo a vida a olhar para o Eu aqui depois podia dar outra experiência minha, mas eu já digo que eu sou guia no caminho de Santiago, eu permito-me andar muitas horas a pé e durante muitos dias é um bálsamo, a sério. Mas, e a pandemia agravou isto e fez com que as pessoas andam à pressa, as crianças não podem ir para a escola, vão no carro, tudo isto é uma grande bola de neve, ok? Tudo isto é uma grande bola de neve. Pronto, em análise, ponto número 1 que eu gostava que vocês refletissem é criar tempo para as crianças. Tempo. E há outra coisa de giro, que é quando elas têm tempo livre, a ocupação de tempos livres. A ocupação de tempos livres como atividades orientadas por adultos, onde elas vão fazer aquilo que o adulto diz. É um contrassenso. Estamos no tempo livre, mas está ocupado por adultos. Às vezes existe essa necessidade, porque estamos a trabalhar, porque não podemos estar, e temos que ter alguém com os nossos filhos. Mas esse espaço, essa dinâmica de exploração da rua, só criar autonomias de exploração da rua, podia perfeitamente servir para ajudar a assegurar o tempo livre, não é ocupar, a ajudar. O que é que eu posso dizer mais? Aquela situação do contacto físico, que nós sabemos que uma boa alimentação e atividade física regular são as grandes armas para combater as doenças que vêm no futuro. Pensem nisso, a nível das crianças, não é? Porque quando brincávamos não nos preocupávamos. Nós, quando éramos crianças, ninguém falava nisto. Era normal, nós andávamos sempre na rua, andávamos sempre a correr, a se virar, jogávamos à bola. Era preocupante, era onde é que ele anda. Não havia telemóveis. Onde é que eles andam? Tens de estar às 10 em casa. Chegamos às 10h30. E filho. Hoje, para além, temos telemóvel. Era quase. Eles olhavam, eles abriam assim os olhos e eu, tive com isto, tive com isto. Era todas essas situações, não é? Mas felizmente pude ser criança e pude viver essa experiência e se calhar faz-me hoje ter essa consciência do importante que é e como trabalho com crianças desta idade, o meu filho, dos 3 aos 6, preocupa-me imenso. Elas ver que os cérebros das crianças que tinham que ter estímulos corretos, estímulos que fossem positivos para o seu desenvolvimento, não estão a acontecer e a forma como está a acontecer, se calhar não lhes está a possibilitar que elas criem defesas e conhecimentos do seu próprio corpo que vão necessitar mais tarde. Porque não se esqueçam, não há aqui uma diferença de uma geração, há aqui uma diferença de são 20 anos e tudo isto se transformou. Ainda é muito, muito recente. E o tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, não é o dinheiro. O dinheiro é importante, claro que sim, o dinheiro é importante, nós devemos nos dar bem com o dinheiro, porque precisamos de dinheiro para comer. Mas o tempo, todos os dias temos um dia a menos. Todos os dias. Isto é irreversível. Enquanto que o dinheiro podemos ganhar, podemos perder. Há um dia melhor, um dia pior. E esse tempo é para ser aproveitado para estarmos com as crianças também. Deixo-vos por agora com esta reflexão, que é aproveitei o tempo e aproveitei o tempo com elas também. Então temos só um participante, vou dar se faz favor. Eu na minha escola não vim. Pronto, isto é um problema, e é verdade. Sim, é verdade. Ela nem sabe o que é que isto faz dentro de mim. Porque tem uma professora do pré-escolar que não, ainda old school, que não é apologista muito do brincar, nós já falamos com ela e tudo mais. Mas pronto, não vou olhar por aí, porque não, mas é complicado, porque connosco acontece. Porque nós pensamos, isto não acontece. Não, acontece connosco também. E tentamos reverter isso através da experiência que temos em família e da possibilidade que damos a eles de conhecerem por estar, por sentirem, por irmos para a Serra de Santa fazer caminhadas, por irmos para as estações fazer jogos. Agora é assim, eu faço figuras que são daquelas. Não sei se já passou o João Calorias aí atrás, um boneco. Não sei se já passou, este boneco aí passou. Eu faço desafio para as crianças para brincar com elas, porque faz parte.
nós temos todos uma criança dentro de nós. Todos. E a vida às vezes faz com que ela esteja lá bem no fundo. E às vezes se deixarmos vir um bocadinho cá acima faz-nos muito bem. Porque as coisas são simples quando somos crianças. Eu por aqui, enfim, pelo amor de Deus. Agora senão eu estou passado de me ouvir. Eu agradeço também o convite aqui da Câmara Municipal da Alpiarça. Para mim é sempre, eu gosto muito de participar nestas iniciativas, porque penso que também faz aqui um bocadinho parte da minha missão, daquela que foi o meu objetivo de vida, que foi aquilo que eu escolhi fazer. Também para obter dinheiro, mas também porque considero que preciso dele para viver, mas também porque considero que é por aqui e, portanto, por aqui eu posso fazer alguma diferença e, portanto, espero que vos acrescente qualquer coisa nesta conversa. Agradecer também ao José, porque na verdade ele veio-me responder. Eu não sei como é que eu posso fazer isto acontecer, que estava aqui na minha cabeça a trabalhar. Que é, ele veio-me responder a um dilema que eu tenho todos os dias, porque eu, como a Luísa me apresentou muito bem, eu sou psicoterapeuta, que o profissional todo que uma pessoa tem, uma data de formação, etc. Mas na verdade eu sou mesmo mãe e mulher, e amante, e esposa, e filha, e essas coisas todas, e tenho um corpo, e tenho as minhas necessidades de trabalhar o meu corpo, de me conectar com o meu corpo, e às vezes não sei como é que eu faço isto na roda viva que é o meu dia, e às vezes isto é mesmo angustiante. Depois tenho uma filha de 6, e depois tenho um filho de quase 1 ano, e depois tenho o consultório a dar, assim, a ser muito exigente para mim, e portanto onde é que fica o tempo para eu poder dar resposta a isto tudo? E muitas vezes eu dou por mim a pensar assim, eu aposto que as pessoas que estão aqui, se quiserem digam por favor, porque assim eu também não me sinto sozinha, não é? Mas eu acho que não estou sozinha nisto, e é aquela coisa de, epá, dava um dia, lembro perfeitamente do meu pai perguntar assim, então, como é que estás? Como é que está a tua vida? E tal, e não sei o quê. A minha vida é trabalhar e ser mãe. Ponto final, não é? Porque eu saio do trabalho e inicio um outro trabalho. Eu não estou a dizer que estou com pena desses trabalhos, atenção. Mas porquê? Porque, de facto, depois eu gostava de fazer um exercício físico, eu gostava de estar comigo de uma maneira um bocado diferente e eu acabo, efetivamente, se calhar à semelhança de muitas mães e de muitos pais, por me sacrificar, eu não sei se isto vos está a fazer sentido, não é? E portanto eu vou estar com a minha filha e com o meu filho, em vez de fazer um exercício físico, porque senão então é que eu não estou tempo nenhum com eles. E isto é um drama que eu não estou. Eu estou a falar nisto até me está a arrepiar, porque isto é um dilema que eu estou a viver de momento, percebe? E tenho dificuldade em encontrar uma solução para isso. Pronto. E portanto, quando eu ouço o José falar sobre esta situação do treinamento, eu digo, ok, isto até podia acontecer. Dava para pôr um bebê, não é? Sim, então dá. Pode ser. Por mais que não seja ela ser meu caso. Perfeito. Portanto, congratular isso, não é? Porque, de facto, eu acho que não deve ser a única pessoa a ter este dilema que está aqui escondido atrás do sótão, que nem sempre vem cá para a frente, mas é qualquer coisa que surge. Depois, eu tenho, o José foi falando e foi apontando aqui umas coisas para fazer aqui a ponto, porque na verdade eu hoje fui convidada para estar aqui para fazer aqui um bocadinho a ponte daquilo que o José trazia e do exercício físico para aquilo que é o bem-estar e a saúde mental do ser humano, das crianças e adultos, não é? Nos dias de hoje. E eu, antes de vos dizer aqui alguns temas, porque também não vos quero lançar, porque isto podia falar e ficávamos aqui horas a ouvirem falar sobre coisas, e isso também não faz sentido, porque eu não sei o que eu trabalho. Mas apetece-me, assim, em primeira instância, fazer assim, um exercício assim, um bocadinho mais experiencial convosco, que me surgiu enquanto estava a ouvir aqui o José. Que é, estão a ver aquela sensação, eu não tenho nome para esta sensação, eu às vezes no consultório faço isto com os pacientes, porque eu não tenho mesmo nome para esta sensação, a minha semântica não chega aí. Que é aquela sensação mesmo de tranquilidade interna, que eu só consigo pô-la cá para fora assim. Estão a ver esta sensação? Vocês já tiveram toda esta sensação? Não, já. Nunca tiveste esta sensação? Tens que falar com tu. Exato. Pronto, mas estão a ver.
vergonha ou a inibição de quando estamos nestas situações, que é normal também, de se fecharem então um bocadinho os olhos e tentarem encontrar um momento, assim, uma coisa mesmo, em que sentiram isto assim. Eu vou esperar. Procurem lá um bocadinho. É quando estamos sozinhos em casa. Assim, quando está no silêncio, eu adoro falar, sou tão faladora, mas não sei. Aquele momento em que estou em casa sem ninguém é um momento para mim. Porquê? Também gosto de estar comigo mesma. Ok. Temos mais exemplos? Temos que ter aqueles momentos só para nós, que é essa tal coisa. Olha, por exemplo, ir à esteticista. É um momento. Mas é isto. Estou aqui um bocado sossegada, sentada aqui, ninguém a ouvir. Ok. Não é que aquilo seja doloroso, tudo bem, há quem goste de outros não, mas é um momento também. Para nós. Vamos lá. Nosso momento é quando nós estamos sozinhos. Quando estamos sozinhos. Ok. Tivemos aí mais pessoas. Diz, desculpa, eu não estou a ouvir. Nós, às vezes, estamos sozinhos. E nós estamos sozinhos no nosso momento. Exatamente. Ok. Portanto, este é quando estás sozinha, é isso? Não? Não. Então, o que é que tu queres dizer com isso? Conta lá. Ok. Quando estás em casa. Ok. Tivemos mais gente. Eu acho que tenho várias vezes esse momento. Ótimo. Eu acho que até, às vezes, no trabalho, não é? Eu estou numa sala sozinha. E, portanto, às vezes há momentos em que não me apetece. Estou só assim. Claro. Mas às vezes, Porque o meu trabalho, deixa-me só dizer isto, o meu trabalho é muito de estar atrás de um ecrã, não é? O dia todo. Com o Zé eu aprendi a fazer mais caminhadas, portanto faço um stop e vou dar uma volta ao quarteirão. E há momentos em que, quando sinto que estou a ficar psicologicamente cansada, não é um cansaço físico, é interno, faço assim. Isso, e à noite eu deito-me muito cedo, gosto imenso da minha rotina de sono. Costumo dizer, é obrigatório, para mim eu preciso descansar para estar fisicamente ativa e psicologicamente ativa nos dias seguintes. E portanto, quando vou para a cama, pego o telefone ou no livro, estou ali um bocadinho, que o Zé se deita mais tarde, é esse meu momento. Não vou fazer nada. É assim, vamos chamar a partir de agora. É o momento da tua mãe. Tem vários, da tua mãe. Sabes? Qual É que quando ela está, por exemplo, no seu trabalho e está a descansar, a mamãe precisa de dizer é? Então, mais gente aí atrás. Quem pode? Por exemplo, um momento de sentirmos que temos missão cumprida. E ainda ontem, depois de uma semana de trabalho bastante intensa, bastante ativa, com muitas tarefas, e eu levo também um trabalho de voluntariado a seguir, também muito exigente neste momento, e tive uma reunião também de grupo. Ao final do dia eu já estava, antes de irmos, e fomos em família, e estávamos todos muito exaustos, mas conseguimos, fomos, tivemos a tarefa. Quando chegar a casa, finalmente tomar banho, os são deitados, está tudo tratado, não está tratado, mensagens, as últimas mandar, usar o telemóvel amanhã, não há alarme para acordar, e foi mesmo aquela sensação de hoje já foi, amanhã há mais. Mas posso só perguntar aí uma coisa? É o dever cumprido ou é eu agora posso só ser porque não tenho que fazer nada? Neste momento eu sinto, porque é uma ginástica que eu faço, sinto que é um bocadinho os dois. A conjugação dos É, dois. porque aprendi também a desligar o botão quando muito relacionado com o trabalho. Sai, eu naquele momento já não tenho nada a fazer. Portanto, estar a preocupar-me desnecessariamente em não vivo o resto. E isso não faz sentido nenhum. Claro. Então, e como aprendi um bocadinho a fazer essa questão, então, respondendo à sua questão, é um bocadinho a minha história. Considerar as duas coisas. Ok, obrigada. Mais gente que tenha pensado em qualquer coisa? Eu considero que tenho vários, infelizmente, posso dizer que sim.
Uma delas é exatamente eu pratico exercício todos os dias, de manhã, e ao fim do exercício tenho assim uma porque gastei energias, aquele momento, e para quem pratica exercício físico, não dá para pensar em mais nada. Porque se estamos a praticar exercício físico, e mais a realidade que eu estou concentrada em eu tenho que fazer isto porque se o penso cai em cima de mim, pronto, e a cabeça está livre. E no fim do exercício tenho esses momentos. E ao longo do dia, também com as minhas filhas, consigo ter esses momentos, pronto, isto um bocado uma galinha, quando elas estão as duas a brincar, sem se estarem a matar uma à outra, não é? Então, eles não se matam um ao outro, e paro e observo e tenho um bocado também esses momentos. Depois vem um bocadinho também de, pronto, a forma como vamos lidar com as coisas. E também chegar ao fim de um dia e sentar na varanda e só respirar é um bocadinho por aí. Felizmente vou ter alguns. Obrigada. Temos mais alguém que gostaria de dizer? Espera só um bocadinho, ver se aquelas pessoas querem falar. Eu já te dou a palavra, está Espera um bocadinho agora. Lourenço. Lourenço. Ok. Lourenço está mais para ti. E atrás, mais alguém que queira partilhar qualquer coisa? Eu posso mais partilhar. E o Lourenço? Lourenço, queres partilhar um momento? Sim. Quando vou passar na vida, Por exemplo. e vou para casa, estou cansado. Ok. Aproveitei, descansei e Exato. Não, perfeito. Então agora puseste a coisa de uma forma espetacular, é isso mesmo. Eu partilho um bocadinho. Não é preciso. Não? Partilho um bocadinho. Eu faço o caminho de Santiago várias vezes. E o certo, quando o certo desliga, é giro porque nós, quando nos possibilitamos desacelerar e estar, imaginem, etapas que faço 5, 6, 7 horas a andar, aí acontece. Mas depois no dia a seguir faço mais 6, 7, 8. E quando estamos assim vários dias, o nosso cérebro como que se conecta com a natureza de uma forma brutal. Porque nós somos bebidos. E evoluímos como bebidos. E normalmente, pronto, eu não sei se nós deslocamos de carro. Se nós vamos de carro, a realidade passa rápido. Se vamos de metro, se vamos de moto, se vamos em qualquer meio de transporte que não seja o bipedismo, a realidade passa rápido. Quando nos permitimos estar vários dias seguidos a caminhar, é um bálsamo, é uma coisa, é maravilhoso. É dos momentos que eu, e depois que eu estou em família também, mas esse é fortíssimo. Eu propus este exercício, isto depois podia irmos muito além, mas não faz sentido agora neste contexto. Porque aqui apetece-me utilizar aqui mais a palavra de conexão, não é? Ou seja, quando eu me conecto efetivamente comigo própria e com o meu ser, em que eu efetivamente não tenho que... Como é que eu ia dizer? Isto não sou eu que digo, isto é estudos, a ciência só sou uma porta-voz, não é? E depois sinto isto em mim também, experiencialmente também sinto isto em mim como verdade, mas quando eu me permito conectar-me comigo própria e a estar nesta modalidade de ser, quando eu me permito não estar nesta coisa de tenho que conseguir, tenho que atingir, devia conseguir qualquer coisa, que a nossa sociedade, que qualquer um de nós pode dizer, mas eu tento e tal, e não sei o quê. Eu também tento, mas a sociedade engola-nos. E nós, ou nos adaptamos a isto e vivemos com isto, com as amarguras que isto nos traz todos os dias, ou então estamos tramados, temos que sair daqui, porque a sociedade é isto, e agora? Como é que eu me posiciono aqui? Porque a sociedade está imbuída e formatada para o modo de fazer. E quanto melhor eu sou, e quanto mais eu atinjo, e, portanto, esta coisa de ser também o M na sociedade parece que não presta. Também é normal, estão a ver? Tipo, também não é M. Tipo, sou um ser humano normal, com as minhas cabeças. Não, eu tenho que ser espetacular, excepcional. O meu filho tem que ser o melhor a jogar futebol, tem que ter as melhores notas. O meu filho, o meu aluno, eu, pronto, seja na relação que vocês quiserem, o meu chefe, o meu colega, seja o que for. E, portanto, isto parece que nos está assim a ser inscrito de alguma forma, e só há uma forma de nós contrabalançarmos isto, que é ganharmos consciência disto. E na verdade aquilo que eu gostaria hoje de vos trazer cá
se calhar é só pensar um bocadinho mais sobre isto, que não é nada de novo, vocês todos já vos devem ter ocorrido, se não desta forma, de outras formas, e portanto só há uma forma de nós nos contrabalançarmos aqui, é trazermos esta consciência e conectarmos com o nosso ser o maior número de vezes que nós conseguimos. E isto implica eu não ter que fazer nada, eu não ter que lavar a louça, eu não ter que varrer o chão, eu também tenho que fazer essas coisas, é verdade. Agora, eu não posso só ter que fazer e não poder ser. Eu estou-me a fazer entender nesta questão do ser, que é uma palavra tão simples, mas tão complexa e tão abstrata. E ser, eu não sei quem é que disse, já não sei quem foi, mas não interessa. Não me lembro mal se eu não me lembrar. Que é esta coisa de estar só a respirar. Isto é só espetacular, não é? Eu estou aqui, porque a gente, vejam, a respiração é essencial à vida e nós passamos dias e dias, meses e anos e não nos apercebemos que respiramos. Nós não damos conta dela. Ou eu tenho uma perturbação a nível do sistema respiratório e aí eu não dá conta dela, porque o corpo, quando quer que a gente dê conta dele, ele dá. E aí paramos, não é? Aí não há cá remédio para ninguém. Mas no dia a dia nós ignoramos-lo completamente. Até uma coisa tão importante como eu respirar. Que às vezes, só para vocês verem, às vezes no consultório eu estou a dizer, está a respirar, e as pessoas ficam assim meio esbaralhadas que eu não quero. Porque, sim, tenho que estar a respirar, eu depois tenho. Mas claro que tenho. Mas quando é que se apercebe isto? E os momentos, é quando eu me apercebo que estou a respirar. É quando me apercebo que o sol está a bater na minha cara. É quando me apercebo de como é que as gotas do meu chuveiro me tocam no corpo. É quando eu saboreio efetivamente o meu jantar com calma e com tranquilidade, utilizando o maior número de papilas gustativas que eu tenho, porque provavelmente eu só estou habituada a utilizar algumas, e portanto, ou nem como, e nem as digo. É quando eu observo efetivamente e vejo com olhos de ver o que é que está à minha volta. O que é que eu estou aqui a falar, em verdade, e o que é que isto tem a ver com o projeto da história disse? É que para eu ser, eu tenho que estar profundamente conectado com o meu corpo. Porque isto é tudo conexão com o meu corpo. Eu estou a falar, essencialmente, de conexão corporal, consciência corporal. Porque eu só sinto com o meu corpo, eu só vejo com o meu corpo, eu só ouço com o meu corpo, eu só toco e abraço e falo e ouço com o meu corpo. E o problema, diria. E portanto, qual é que é a única forma de eu fazer isto e promover isto? Promovendo a consciência do meu corpo e a relação que eu tenho com o meu corpo. Se eu não o fizer, de hipótese nenhuma. É a mesma coisa que eu ter, sei lá, eu não percebo nada, assim, alguns termos técnicos daquelas profissões, bom, mas vocês vão me ajudar certamente. Vou agarrar ali na máquina de filmar. A mesma coisa que a pessoa que filma, não é? Cujo trabalho é filmar, não conseguir dominar a sua máquina de filmar, não é? Ou como é que o fotógrafo não consegue dominar a sua máquina de fotográfica. Ou como é que uma administrativa não consegue dominar, nos dias de hoje, um computador. São os seus instrumentos de trabalho. Tem que dominar. Esses instrumentos de trabalho, nós exigimos a nós próprios que nós os dominemos. Agora, o nosso instrumento básico, que é o corpo, não é preciso. Não vale a pena. Claro que isto não está na nossa consciência. Nenhum de nós faz isto. Não é? Isto parecia assim uma coisa meio negligente. Nós não fazemos isto, eu não faço isto. Agora, efetivamente, eu negligencio. Porque me coloco outras prioridades. E isto eu tenho que tomar consciência disto. Não tenho outra forma de fazer isto. E o corpo é em casa.
Como é que vocês se sentem quando têm a casa desarrumada? Quando vocês têm a casa com gordura? Quando chegam lá e têm o sofá todo cheio de coisas e não se conseguem sentar? Não se podem mexer em casa porque está tudo desorganizado e tudo desarrumado? Não querem ir para casa? Eu sei, Imagina que diz Lourenço. mas nós temos a casa desarrumada, sentimos desarrumada. Sentimos desarrumado. Tens toda a razão. Tens toda a razão. É mesmo isso. Posso fazer uma pequena intervenção? Com todas. Eu gostar imenso, e há uma comparação que eu trabalho na área de turismo. E, portanto, há uma coisa que eu levo muito para a vida prática, que é nos aviões, não é? Quando entramos e ouvimos as regras de segurança, dizem sempre, e é um paralelismo que vou fazer agora, que é, se houver alguma coisa, caem as máscaras de oxigênio. Adultos que viajam com crianças ao lado, por favor, tratem primeiro de vocês. Vocês e depois da criança. Só para poder tratar do outro depois da criança, não é? E no meio disto tudo eu estava a ouvi-la e a pensar que realmente tratamos de todos, não é? E depois negligenciamos o próprio. Exatamente. E depois Como é que podemos tratar dos outros? Não dá. Pronto. Não dá. Porque depois há outra coisa que aqui, pronto, entra aqui já nesta parte mais técnica da psicologia, que é como é que os seres humanos aprendem, como é que nós crescemos, como é que nós nos tornamos aquilo que nos tornamos, e não sei o que é, pronto, também não vos vou amassar muito com isto, e vou sintetizar isto de uma forma muito simples, que é, e hoje sabe-se, não se percebe, há várias formas do ser humano aprender, mas há uma que é crassa, é a mais poderosa delas todas, que é por modelamento. O que é que isto significa? Por imitação. Façam as voltas que vocês fizerem, digam aquelas, mas eu sou adulto, ele tem que perceber que eu sou. Esqueçam essas conversas, porque esqueçam, é por modulação. E não é uma coisa consciente, ninguém faz isto de uma forma consciente, é uma coisa neuronal, é a forma como nós aprendemos melhor que todo final. Portanto, se eu estou habituado a ver um pai que não se cuida, querem o quê? Ok, não é linear, não é 1 mais 1 igual a 2, não é? Eu até posso ver um pai que não se cuida e ter aqui não sei quantas pessoas que têm esta experiência de porque eu vi o meu pai não se cuidar, eu aprendi a cuidar de mim. É verdade, também acontece. Claro que sim, é verdade que também acontece. Claro que sim. Mas a probabilidade desta criança que cresceu com o pai que não se cuida, de não se cuidar, digo-vos e garanto-vos que é estupidamente alto. Estupidamente alto. Agora, não é linear. Claro, nada no comportamento humano é linear. Diz, Luís. Tu és super, eu vou-te dizer, eu falo, e depois tu dizes assim uma frase, pum, que fecha. Portanto, estás lá. Diz lá. Se um pai não saber cuidar de si, óbvio, o filho também não vai saber. Estão a ver? É mesmo isto. É mesmo isto. E depois faz assim um resumo final, que é mesmo aquilo que foi dito. Pronto, agora é claro que podíamos falar aqui de muito mais coisas, mas eu acho que o resto são tudo coisas que provavelmente vocês já ouviram falar, não é? Sobre a importância do exercício físico e porque é que é importante para o desenvolvimento. Posso só? Por exemplo, é aquilo que a doutora disse, nós temos a noção do agora, não é? Porque nós muitas vezes estamos preocupados ontem e o amanhã. E o amanhã. E o hoje, que é onde nós temos, a única coisa que nós temos é o hoje. O amanhã já não existe, e já não existe, não. O amanhã pode não existir e o ontem está na nossa memória. Ninguém nos garante que vamos sair ali à porta e estamos lá. E andamos sempre preocupados com amanhã, e aquilo, não é? E ter eu costumo dizer assim, isto é uma onda. Isto é uma onda. Aqui isto é uma onda. E tu, ou estás atrás, ou estás à frente. Isto é na onda. Porque senão, o ontem está lá atrás. E o outro está lá à frente. E só se não fazer a onda se tiveres na crista. E este é fácil, é simplificar. Temos que estar na crista. Há ondas maiores do que outras. Cada um tem a sua. E dizer-vos assim, num trabalho que eu faço diário, que é o meu trabalho no dia a dia, né? Que trabalho com saúde mental,
Acho que aqui o mais importante neste enquadramento todo é a palavra que parece assim um grande chavão, que os técnicos de saúde mental e não só, e sociais, etc., também utilizam, que é esta coisa da regulação emocional. O que é isto, regulação emocional? A regulação emocional é, imaginem, imaginem. Isto é alguém desregulado emocionalmente, alguém regulado emocionalmente. Eu depois posso explicar isto um bocadinho. Não, visualmente isto não temos que saber. Imagina, isto é alguém desregulado emocionalmente, atinge picos, vai para aqui, vai para aqui, teve uma grande maluqueira e não sei aqui dentro, isto está tudo desarrumado, não é? E depois os comportamentos simbolizam. Isto é uma forma muito básica, mas que dá para perceber. Isto é alguém com capacidade de regulação emocional. Vai aos sítios à mesma. Está triste à mesma, zanga-se à mesma, irrita-se à mesma, desilude-se à mesma. Pronto. Mas não, é quase como eu vi ali a fazer isto. Isto aqui é o quê? Para eu explicar. Isto é uma janela de tolerância. Estão a ver? É aquela. Eu tenho esta amplitude de emoções que eu posso sentir e que eu tenho capacidade de ir regulando, e a vida é isto, porque se não for assim também é uma seca. É isto que nos faz ser humanos, não é? Agora, isto, esqueçam. Isto é desorganização absoluta. Pronto, e vou agir. Os meus comportamentos depois garantidamente também não serão os melhores para mim, para os outros, para o que me rodeia, etc. Para aquilo com que eu me relaciono, seja o que for. E, portanto, a regulação emocional é isto. Qual é que é o nosso grande recurso para regular-nos emocionalmente? É o corpo. É o corpo. Porque a mente é isto, mas é assim, a mente não é nossa inimiga, é o trabalho dela. A mente produz pensamentos, alguns úteis, outros completamente inúteis. Está sempre, né, a notar, a julgar, a pontuar, a antecipar, a programar, isso, depois anda aqui, depois há pessoas que estão mais lentamente, outras que nem estão. Mas a mente é isto, e não tem que ser descurada porque ela é extremamente valiosa. Agora, se ela toma conta de nós, e se é ela que vem ao comando toda a hora a comandar o barco e a comandar o carro na nossa viagem, estamos tramados. A desregulação emocional vai acontecer. Porque depois ela tem uma capacidade criativa brutal de nos alertar para tudo e mais alguma coisa que possa constituir perigo para nós. É por isso que ela serve, na verdade, para nos ajudar e para evitar e para nos proteger. Só que, às vezes temos que dizer, pois, mas olha, eu estou aqui, olha, estás preocupada se vais ficar desempregado ou se vais ter uma doença ou se não vais ter, mas olha, onde tu estás mesmo é aqui na Biblioteca Municipal de Alpiara-se, sentada nesta cadeira, que até é bastante confortável, a falar com não sei quantas pessoas, a dizer isto que estás a dizer, a sentir esta toalhinha que está aqui preta e a forma como tu sentes esta toalha nas tuas mãos, e é aqui que tu estás. E eu aqui estou bem. Eu estou segura. Vocês não me vão fazer mal, acho eu. Estou tranquila. Estou a falar de uma coisa que eu gosto. Estou a conhecer uma pessoa diferente, com projetos diferentes que até são interessantes. Estão a ver? Tudo bem. Se eu for para a minha mente... Posso só fazer um comentário? Claro. Essa observação pode ser um comentário fácil, não domino. Não é nada fácil. Nada é fácil. Está a falar da regulação emocional. Aliando um bocadinho àquelas sinapses que são importantíssimas entre várias fases etárias da vida e no crescimento de todos nós, poderá haver algo que é a atrofia emocional. Esta história de dotarmos dos jovens e das crianças, há muito desenvolvimento que não se faz. A nossa capacidade de sonhar, de sermos críticos, de criticarmos construtivamente, de estarmos aqui a debater e podermos falar construtivamente sobre alguma coisa, está-se a perder. Estamos a ficar atrofiados em pensamento, em emoções, a dificuldade isto cria algo no corpo dentro de nós e sentimos uma reação. Tem que acontecer. Mas se estamos, aquela história de estarmos amorfos com o visual, o que é que hoje é fácil para nós? É imagens muito rápidas, nos dão prazer naquele momento. Já não conseguimos ler. Um jovem já não consegue pegar num livro. Nem um folheto, nem um flyer, tem tanta coisa para ligar. Eu
eu aí posso dizer várias coisas. Claro. Esta semana ouvi uma notícia na comunicação social das compras de atenção de vida, mas que me marcou muito. Um estudo foi feito a nível internacional em que mostra que, pela primeira vez, o QI desta geração é inferior ao da geração anterior. Anteriormente, o QI está sempre ao mesmo. Isto quer dizer alguma coisa. Portanto, não usar as mãos, só, portanto, está a produzir-se desta forma bastante alarmante. Eu aqui entendo, porque isto, depois vocês estão a falar de várias coisas. Uma, mas é tudo ao mesmo tempo, na verdade. Pronto. Primeiro dizer, conceito de QI. O QI é uma coisa, numa criança, é uma coisa integrada, não é? Portanto, é uma coisa que vai além, portanto, que se refere a muitas coisas. Nós hoje, quando fazemos uma avaliação a uma criança, portanto, vamos ver o raciocínio verbal, vamos ver a parte mais lógica, vamos ver a parte da motricidade, portanto, e é aqui que depois achamos aqui um quociente que na criança normalmente utiliza-se mais o conceito de quociente de desenvolvimento. Pronto. E portanto integra aqui muitas coisas. E eu acredito que também seja por isso, não sei muito bem de que tipo de QI é que eles estão a falar, mas eu acredito que o quociente de desenvolvimento naturalmente venha mais afetado ou diferente daquilo que eram outros tempos. Eu devo-vos dizer que eu durante algum tempo trabalhei com crianças e fiz algumas avaliações e notei de uma forma muito óbvia que toda a parte mais relacionada com a motricidade fina e grossa estava afetada. Pronto. E dizer-vos também que a esse nível, depois já vou à outra questão, que é mais complexa, e implica tantas coisas. Esta é mais certinha. Que é, a nível de desenvolvimento, os pais e os professores, curiosamente, e a pedagogia, não sei muito bem como é que estão a fazer esta parte da formação aos professores e aos educadores, na verdade, porque alguma coisa tem que estar a passar. Porque se são todos a fazer assim, o problema não é de 1, 2 ou 3, não é? O problema é muito mais macro. E o que acontece, e isto, a ciência sabe isto há uma data de anos, eu não estou a perceber, que é a integração da informação vem de fora para dentro, ou seja, vem do grosso para o fino. Eu não vou nunca ser um miúdo capaz de, agora vou coisas pequeninas, mais específicas, de pintar entre as linhas, não é? E agarrar corretamente no meu lápis. Se eu não sou uma criança que consegue estar com o meu corpo e fazer movimentos mais macros, estou a fazer entender. Portanto, isto não é uma coisa do pequenino para o grande, é do grande para o pequenino. Não é? Por isso é que os bebés, não é? Ainda hoje, vocês também saberão, não é? Ainda hoje o meu, noto muito que estou agora com o meu, não é? Que tem 11 meses, é de um movimento muito pouco preciso, não é? São até um bocado gordinhos e de repente lá vem uma chapada e pronto, assim do nada. Porquê? Porque eles não têm este controle com o movimento e com a utilização da força. Portanto, isto tudo tem que ser afinado. Para eu chegar a um movimento tão preciso como apertar um parafuso, que é uma coisa tão fina, não é? Então, tenho que fazer os outros caminhos. Primeiro tenho que subir uma data de graus. E isto tem que ser respeitado. E é aqui que já vou fazer ali a ponte com um momento ótimo para a aprendizagem que o José Pastor falou. E aqui é assim. Nós, felizmente, qual é que é a boa notícia? O ser humano, isto é uma boa notícia, eu acho. O ser humano tem e mantém a capacidade para aprender enquanto existir. Esta coisa de já sou velho, isto já não aprendo nada. Ok, é mais fácil. Não, tu consegues aprender. Há aqui algumas questões que a idade pode efetivamente trazer mais dificuldades de adaptação. Ok, é verdade, menos flexibilidade, algumas coisas. Ok, mas existe a capacidade de aprendizagem. Ponto 1. Esta é beata. Esta é boa notícia para todos, nas várias coisas que nós temos aqui para aprender. Agora, se
Se nos centrarmos a nível de desenvolvimento, de estadios de desenvolvimento de uma criança, se pensarmos em desenvolvimento e não tanto em comportamento, existem momentos ótimos de aprendizagem. Ou seja, existe um momento ótimo em que neuronalmente aquela criança, aquele ser humano está mais predisposto para adquirir aquelas competências. E aqui estamos a falar de falar, andar, escrever, sei lá, mais coisas. Vincular-se a pessoas, isto é outra coisa. Por exemplo, ali até aos 6 anos, nós sabemos que do 0 aos 6 anos é onde a vinculação, que é a forma como as crianças se conectam com as pessoas que estão à sua volta, e o tipo de vinculação tem um poder brutal. Nós raramente não nos parece muito importante. Não se lembra. Porque realmente, não é? Quando fez aqui, 3 anos, também vais fazer e ele não se vai lembrar disso. Esqueçam, ele até pode chegar aos 20, aos 30 e não se lembra daquele dia que teve com o pai a fazer uma caminhada, por exemplo. Não se lembra. Mas nós temos qualquer coisa, vocês devem sentir isto. Nós temos qualquer coisa cá dentro que não é memória. Memória é uma coisa muito cognitiva, estão a ver? É uma coisa sentida. Eu às vezes os pacientes com quem eu trabalho digo assim, olha, vocês agora têm ali alguns, estou-me a referir assim a uns questionários que têm que se referir ao tempo de criança, na relação que tinham com os pais. Eu digo sempre isto às pessoas, olha, vocês vão responder isto, mas não vão responder a isto sob a forma como vocês veem a vossa relação com os vossos pais quando eram criança, hoje. Porque isto é uma coisa muito processada, muito cognitiva, tá? É muito trabalhada já internamente. De várias maneiras possíveis. O que eu quero mesmo é aquela sensação que não é lógica. E isto crio com estas memórias. E há 1 ano, aos 2, aos 3, isto já está a acontecer. A criança está a nascer e está na maminha da mãe, a olhar para a mãe e a conectar-se com a mãe. Isto está a acontecer. E porque isto está a acontecer, e porque aquela criança está conectada e vinculada de uma forma saudável e a obter aquela segurança, as redes neuronais e sinápticas do cérebro estão a uma velocidade maluca, porque nesta idade, pré-infância, é quando isto está tudo mais rápido. É tipo uma bomba. Estão a ver? É assim, um fogo de artifício. Pá, 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 pá. Uma coisa maluca. Maluca. Se uma criança tivesse um eletroencefalograma, que não vamos fazer isso, não é? Só seria um crime, mas se tivesse um eletroencefalograma ligado ao cérebro dela, aquilo devia ser uma coisa, uma explosão de cores, não é? Portanto, o que é que acontece? Isto para dizer o quê? Há efetivamente momentos ótimos em que neurobiologicamente, eu estou mais preparado para eu desenvolver as minhas capacidades. Não as deixo de ter, também. Alguém que tem capacidade de falar, tem capacidade de falar. Mas eu vou aprender melhor a falar naquela altura. Eu vou melhor aprender a fazer isto e aquilo se for naquela altura. E sabemos que é em criança, nas idades mais precoces, que são os momentos ideais para fazer a maior parte das coisas. Não sei se responde. Está a responder? Nem é uma questão de responder. Ou de falar, ou de ir encontro à reflexão. Pronto. Boa, Lourenço, preciso da frase. Isto é a minha fase do teu trabalho que tu estás a ver. Então vá. Não vai mandar os pequeninos. Não é nada assim. E fazem na rua. Não. Não fica. E agora? A capa. São os meus cores. Não foi mal. Foram feitos. Boa. Não, nós ainda estamos a ficar na rua. Boa. Posso aproveitar e falar sobre a questão de serem muito estimulados. E em especial, pelo que eu digo também relativamente há pouco tempo, e me deixou extremamente assustado e tem sido a briga com a minha filha mais velha, esquece, porque ela é uma criança, apesar dela estar muito pouco tempo, existe aquela briga para estar mais um bocadinho. E realmente eles têm essa disposição toda para aprender nesta fase etária. O que torna o telemóvel dos ecrãs pequenos uma arma para o cérebro.
Ou seja, uma norma consegue ter dizer isto. Um autêntico campo, pelo que eu me apercebi, começa a existir a chamada demência digital nas crianças, que a exposição que elas têm constantemente aos ecrãs, até cerca dos 10 anos, destrói células que nunca mais se irão regenerar. Exatamente por causa dessa disposição que eles têm em absorver tudo tão rapidamente. O telemóvel tem esse impulso, não é? Essas cores e os criadores de conteúdos fazem extremamente bem com as cores, com tudo aquilo que lhes é colocado. E isto no sentido de faz para mim fez todo o sentido para ter lido o artigo e fiquei alarmada, e agora ainda mais veio reafirmar esta questão de que realmente eles são tão uma esponja de tal maneira que isto torna-se realmente assustador e que vai provocar no desenvolvimento deles. Sim. Eu acho aqui que a gente tem que ter atenção aqui a uma coisa, vocês aquilo que tem a ver com esta relação com as novas tecnologias. E nós adultos acho que temos que ter atenção a isto. Isto não vai desaparecer da nossa vida. Podem ser construídos, não é? Pronto, e atenção, eu às vezes sinto, eu percebo isto e eu às vezes também parece que caio um bocado nessa armadilha. E se não estou sem consciência para isto, também estou lá enfiada. Que é esta coisa depois de ver o telemóvel, o jogo, o computador como inimigo. Estão a ver esta coisa de estás sempre aí, estás sempre a fazer isto. E isto depois é muito contraproducente, porque isto vai-me afastar completamente do meu filho ou da minha filha. Eu não posso ser. Qual é que é o truque aqui? O que é que está aqui a faltar? Se é que eu posso sugerir ou acrescentar, se calhar até já fazem isto, não vou abordar, mas eu acho que aqui é a conexão. Porque eu posso estar a beber esta água sozinha e eu não estou conectada com ninguém. E estou eu com a água. E de repente o José vem aqui ter comigo e junta-se a mim no ato daquilo que eu lá estiver a fazer com esta água e de repente eu já estou conectada com alguém a beber a água. E isto é muito mais importante do que não deixas a beber a água. E isto vai-me fazer com que eu me desconecte e eu vou beber a água, mas vou beber a água sozinha. E, portanto, nós adultos também temos que nos reformular aqui em vários aspectos. Ponto 1. Nós também nos relacionamos com as tecnologias. Primeira coisa. A única coisa que nos diferencia deles é que nós temos que ir cozinhar. E, portanto, temos que parar. Deixemos de hipocrisia. É sério. Deixemos de hipocrisias. Eles são miúdos. E, portanto, não são eles que cozinham. Então, porquê é que eles têm que desligar? Ou ir fazer a cama, ou lavar a roupa, ou... Pronto, nós vamos porque temos que fazer. Minha pergunta é, e se não tivéssemos de fazer? O que é que pode ser? Sabes responder esta pergunta? Sim, não fazíamos. Portanto, não sei. Isto é a primeira coisa que convém aqui falar sobre isto, que é a nossa prisão, como é que nós nos temos... Não é... Lá está. Não é... eu agora aquela coisa... Eu não acho que isto tenha que ser assim. Então eu vou desligar o telemóvel. Não quero telemóvel. Não quero e-mail. Não quero Facebook. Não quero isto. Acho que não tem que ser assim, não é? Eu posso? Eu acho que... Aliás, isto nós vivemos numa era fantástica. Claro. Isto é brutal. Claro. Tem uma mais-valia fantástica. Pessoas que trabalham só com isto. Eu acho que não deve... É não ser o ator principal a tentar. Exato. Porque hoje o difícil também é eles retirá-los de casa. Ficam em casa. E há aqui uma situação que é, como já não há o amigo da rua, já não vou para a rua, já não vou para o amigo. Somos nós, pais, que temos que depois dar o nosso tempo para estar com eles, para brincar com eles. Nós em casa temos uma baliza de futebol no parque. Porque para podermos brincar há algo que eles também gostam. Temos que estar preparados, e eu utilizo telemóvel, como é lógico, eu tenho um programa online, não tenho que utilizar. É tentar, acho eu, termos aqui o tempo,
ok, isto é algo fantástico, vivemos numa era brutalíssima com oportunidades fantásticas, temos só um bocadinho. Temos aqui uma forma fantástica. É mesmo do ator, eu acho que é o ator principal, é tentar com que não seja. Perdemos o QB, não é? Existe uma receita esta é difícil, eu vejo o meu filho mais velho, de 11 anos, é mais difícil já estar a gerir. Já é mais difícil. E às vezes é difícil retirá-lo. Vamos jogar, vamos para a rua, vamos. Mas já sabemos que, lá está, o facto de não haver rua e não haver amigos, isto retira-nos completamente aquela hora. Vai lá para fora, vai estar a brincar com os meninos. Já não existe. Pelo menos no meio onde nós estamos. Pode haver mais que ainda se consegue, mas isto está em via de extinção, porque os carros estão na conta da rua, porque eles não têm a rua. Temos que ser nós, com o nosso tempo e com eles. E há uma grande transformação. Alguma vez o meu pai veio brincar comigo para a rua. Eu não vinha. Parece que às 10. É mais exigente É mais exigente para os pais. E é nessa lógica que aquilo, treino, exercício físico em família e tudo mais, surge que é, ok, vamos lá treinar com eles então. Vamos treinar. Vamos retirá-los deste telemóvel, porque nunca vamos vencer. Pois não. Nunca. Isso é... Aliás, e ainda vem os hologramas e daqui a pouco tempo temos outra tecnologia, que isto vai evoluindo galopante. É galopante. E demorou 10 anos. Há 10 anos existia o Facebook, há 15 não. Há 15 anos havia o Alcatel, o mínimo. A única forma é, o meu filho está agarrado, eu tenho que ir lá ter com ele, estão a ver? Sim. Eu tenho que ir lá ter com ele. Então mostra. Então Vamos mostra. ver. Olha aqui. Então... Eu jogo contigo. É o quê? Mas atenção, isto depois tem que ser pontuado com um sentimento genuíno. Não é aquela. É que isto depois. Eu não vou desbilitar. Não é só aquela coisa, eu jogo um bocadinho contigo, mas depois estou a passar uma coisa diferente. Este é um tema muito interessante e acho que eu gostava de ter aqui várias opiniões. Porque, por exemplo, agora nas férias da Páscoa, nós fomos todos para a casa dos meus pais, que tem espaço ao ar livre. Portanto, estava ele, não é? O irmão mais velho, que tem 11 anos, o primo, e, portanto, o primo e o irmão, e depois veio o outro primo e a prima, são mais crescidos, e algo a prima não, mas os mais velhos têm telemóvel. A dada altura, os mais velhos andavam com os telemóveis na mão, já estavam todos a ver, e os mais pequeninos, em cima dos outros, também queriam. E naquela semana de férias, apercebi-me que ele pediu muito mais o telefone. Oh mãe, deixa-me ver, oh pai, deixa-me ver. E eu não estava a gerir muito bem aquela questão. Porquê? Porque eu passava o dia, não, o telemóvel está a mãe trabalhar, portanto não podes estar com o telemóvel. A dada altura, começava com o Zé, está-se sempre a pedir. Ver os mais velhos, e eles até brincavam imenso na rua, e tudo, mas naqueles momentos mortos, os mais velhos e os mais novos em cima deles, depois como não podiam mexer, vinham ter com os pais. Não é? A altura disse, vamos, são 3 dias, aquilo já era constante. Os mais velhos já iam brincar e os mais novos, não sei se por ser a descoberta, queriam ficar no telefone. E eu disse, olha, vamos fazer aqui a regra da meia hora. Portanto, vamos muito bem, Lourenço, tens meia hora durante o dia para poder estar ao telemóvel. E a partir estamos a falar de 16 dias, portanto, 3 dias de uma forma, 3 dias de outra, é uma amostra. E o que eu reparei é que ele tinha aquela meia hora e eu dizia, pronto, acabou o tempo, entrega. E a partir daí ele ia tranquilamente brincar e já não pensava muito mais no tema. Foi uma amostra pequenina, acho que foi interessante ver isto agora há 2 semanas, porque naqueles primeiros dias a necessidade dele de ver, porque os outros estavam a ver e porque ele não tinha e porque queria ver, era constante ao longo do dia. Minha irmã até chegou e disse, os mais velhos tiveram que ouvir chamar, porque estava ali. Pronto, deixo aqui esta experiência. É muito apelativo, é muito giro. Então, É muito giro. E por isso é que é muito importante, desde idades precoces, e para nós, eu vou-me focar outra vez em nós, porque isto depois é fazer um copy-paste. Estão a ver? Que é estar com o tédio.
Vamos ficar com tempo. Eu em tempos ouvi uns amigos que se queixavam, não é? No computador, e às vezes estavam lá em casa e eles diziam assim, pronto, vai para não sei o quê. Ou seja, quando o miúdo não tinha nada a fazer, e eu próprio dizia assim, então mas tentem, outra coisa qualquer, não interessa. E eles diziam assim, mas também vai fazer o quê? Vai aborrecer-se. Qual é o problema? Exato. Vai aborrecer-se. Qual é o problema de eu me aborrecer? Olha, faz parte da vida. Vai criar imaginação. Precisamente. Vai criar a Vai criar a necessidade de eu me desaborrecer. Mas eu, para isso, eu tenho que me aborrecer. E a seguir, eu vou explorar, porque entretanto eu estou a amar. Depois passa. E se os adultos saírem daqui, ou se não tiverem sempre aqui, estás com a lá, fiquei, mas está, só queres é fazer um cara mal. Mas diz-me nada, porque se nós somos chatos como. Mesmo. Se nós sairmos de cena, passado um bocado, esta criança, ou até este adolescente, vai estar a fazer uma coisa. E uma vez, quando e a minha primeira vai de Primeira aula de? Taekwondo. De taekwondo. Estava muito aborrecido. Eu não fui aí. Depois. Depois fui. Depois. Gostaste? Sim. Porquê? Porque Porquê gostaste? fiquei não aborrecido. Não fiquei aborrecido. Depois. Brincaste? Sim. Porque o aborrecimento é uma emoção, não é? Transitória como outra qualquer. Sim. Não é? E foi sem ter a experiência ainda. Primeiro, não quero, não gosto. Não vá. Tem que estar sempre a evitar Não isso. gosto. Não vá, não vais gostar. Eu não gosto. Pronto, vai ser desta vez. Se não gostares, não faz mais. Gostou. Mas também é justo eu não gostar. Podes experimentar e não gostar, ok? Não gostas, não gostas. Mas experimentaste. Eu tive uma situação com a minha filha, tive aí um dilema, que é com a dança, ela faz dança. E ela no início fazia. Nós íamos para a dança, ela vinha da escola, exausta. Então mostrava-me sempre ali alguma resistência de não quero ir para a dança, quero ir para a dança. E eu comecei ali a pensar, será que eu estou aí? Porque mesmo assim é mais uma atividade estruturada, não é? Alguém, um professor que diz que não tem que ir qualquer coisa. Por outro lado, é uma atividade física. E portanto. E então ela dizia-me sempre aquilo e eu no meu dilema, não é? Será que eu não devia levá-la para casa para ela chegar à vontade dela sem estrutura nenhuma? Porque eu acho que efetivamente ela também precisa disso. Mas eu ia e andei aqui nos meus dilemas como é que me havia de posicionar. Até que cheguei um dia que estabeleci uma regra para mim. Que é, em vez de estás focado em como ela vai, foca-te em como ela vai. E ela vem bem. Uma grande diferença. Uma grande diferença. Só um pensamento. Será que essas contrariedades hoje não são importantes para que as crianças arranjem momentos para criar, para desenvolver outras atividades que, efetivamente, se estão no dia a dia com um sim constante e porque estão no telemóvel e podem ficar no telemóvel, querem ir jogar na consola, vão jogar na consola, é importante, penso eu também, criar essas contrariedades no dia a dia, para que as crianças possam desenvolver, ser criativas e encontrar outras formas de estar, que não aquelas. Nós temos mesmo que nos chatear. É verdade. Eu, por acaso, tenho outra que é. Fiquei, também tenho dado um dilema, que uma vez falamos, que é: o ano passado havia atividades físicas. Há esta questão de entram às 9, saem às 5, tem as AECs, tem as. Mas nenhum quis desporto. Nenhum, neste momento, está a fazer nada. Porque o ano passado era uma obrigação, que era uma briga, e eu para a natação, e chorava, e eu cheguei a um ponto em que disse: por favor, eu também nunca fui obrigada pelos meus pais a fazer um exercício ou a acabar em atividades que pegam nisto. E há uma coisa disso, mas vocês têm que escolher uma atividade e têm que fazer. Já este ano ando naquela a pensar em setembro, onde é que os vão escrever? Tenho que fazer uma atividade física, tenho que fazer qualquer coisa. E o meu filho tem 8 anos, quer dizer,
disse assim, mas porquê é que me estás a obrigar a fazer qualquer coisa se eu apetece não estar a fazer nada? Isto é realmente a verdade. Porquê é que me vou obrigar a ir para a natação, ou para o futebol, ou para o basquete, ou assim? É a hora de brincar. Se é a hora que ele está a dizer, até que eu passo sentado no sofá toda a E ele fica efetivamente sem fazer nada? Não, porque entretanto até brinca. Não, fazer nada é isto. Sim. Ou falta. Não, fica tipo, sai da escola, tem a atividade, faz os trabalhos da escola, tudo Também bem. tem que ter espaço. Mas depois tem aquele momento em que pode lá estar, também está no telemóvel, também deitado, também tudo isso, mas também não tem momentos, também não faz nada. Então está no quintal a treinar, tenho uma logística familiar que me permite, porque a minha sogra tem um quintal, tem tudo, também vão à terra, bem com a terra suja, estão todos sujos, não é isso, mas eles efetivamente nem outro foram ao karatê, não quer, para a natação, não quer, era briga, era choro, era tudo. Porquê? Porque é que eu andei naquele dilema, realmente, ele tem razão. Um dia assim, eu se calhar em alguém quer fazer alguma coisa. Ai não, olha, não. Eles tiveram a experiência. Tiveram a experiência e não gostaram. Mas é que anda neste stress e é mais uma hora e lá vou outra vez e com as mochilas e tal, e tiro, põe. E o stress é nosso. E eu realmente disse, se eu não me apetece fazer nada, porque é que me estás a obrigar? Tem razão. Não vai. Está muito que pensar. Como é que está a ser o dia a dia deles? Ele próprio se calhar até diz assim, estou fartinho já de ter muita coisa. Digo eu que não tenho muitas. Tem muita ar livre. É óbvio que não tem essa coisa. Ele vai à escola a pé. Aqui o que eu acho é que às vezes depois há um desfazamento muito grande, que é eles passam muito tempo na escola com muita necessidade de estímulo intelectual e com muita... E efetivamente quando saem há um esgotamento mental tão grande que o que apetece é ir-se afundar no sofá. E isto, estou a ver, é que isto depois há aqui assim umas linhas ténues que depois, então e como é que eu fico? O que é que eu faço? A questão é que isto depois também deve ser contrabalançado. Não sei se me estou a fazer entender. Eu não estou a dizer que está a fazer mal, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que isto tem que ser contrabalançado, porque senão eles chegam efetivamente a um ponto em que a situação é muito... Não me apetece fazer nada, e não me apetece fazer nada, e não me apetece fazer nada, e não me apetece fazer nada. Não é bem esse caso. Mas pelo menos, por exemplo, se calhar os meus não é bem o caso. Até porque no fim de semana, como há o quintal, os avós, a agricultura, os meus pais estão fechados no apartamento, os caem ao piarça, eles vão para a terra, vão à vinha, vão à coisa, vão fazer outra coisa. Eu quero bicicleta, não é aqueles meninos que estão fechados no apartamento do telemóvel. Não é isso. Eu acho que digo assim, eles só se estão a saber que estão todos sujos, cheios de lágrimas, mas os meus são isso. Porque se Eu eu tenho tenho essa... há aqui duas realidades diferentes, não é? Às crianças de apartamento. As crianças de apartamento não são os meus. Nós não queremos a atividade é um bocadinho isto. Estão na escola sempre a ser estimulados intelectualmente e depois saem daí e dentro do apartamento, nós vivemos num apartamento, o quarto está montado como um campo de futebol, portanto há ali espaço, mas não deixa de ser um apartamento. Claro, não. Aqui os jardins têm outras diferenças. Brincam. Isso aqui acaba Com as pernas e com os braços. Brincam com as braços. pernas e com os braços. Isso, Podem é saltar. Já está em corpinhos também tem outra envolvência, não é? No nosso caso, são pessoas ativas ativamente. No nosso caso também, a minha filha pede-me de manhã para fazer exercício físico em casa. Porquê? Porque o pai sai às 7 da manhã para treinar, a mãe a seguir vai treinar e o entender dela, mãe, eu também quero fazer exercícios físicos e pede para fazer. E depois vem da cultura que nós também temos e parte de toda a gente. Mas se calhar com o que eu faço, se calhar também vai por aí. Não Sim, sei. mas também será. Se calhar também será. Também será. Pode ir por aí. Sim, eu também andei na natação quando era pequena, mas depois eles andaram, mas depois vão ali e fizeram um chorinho para se saber da natação e põe, e vai e chegou um ponto que já era isto por para Já era mais uma tarefa stress. Era. Eu acho que já era mais um stress. Assim não pode ser. Agora ali à porta da natação, da chegar. Sim, isso é. Até criou relação à existência. E é diferente, não, os meus não. Eu acho que foi uma tarde enriquecedora. É bom que ficamos conscientes que é importante mudar. Certo que
não somos saudosistas, não queremos a vida que os nossos avós tiveram, mas temos que fazer aqui um equilíbrio entre entre a sociedade que temos e aquilo que podemos dar aos nossos filhos. E nós aqui, eu digo isto muitas vezes, somos uns sortudos que a Alpiarça tem condições, pode oferecer a todos excelentes espaços para terem condições de atividades, de práticas, para poderem usufruir, as pessoas todas podem usufruir dos espaços magníficos que nós temos, e é bom que nos estejamos conscientes que o temos e que estão ao nosso alcance de forma gratuita, não precisamos de pagar nada, e isso é muito importante. E podemos usar e abusar. As nossas crianças também são sortudas, porque podem utilizar todos os espaços. Os pais podem levar uma bola, não precisamos ter campos de futebol nos quartos, existem muitos espaços. E devem usar isso e devem passar mensagem, e passa por nós também. Por nós e por também ajudarmos a criar incentivos para que isso aconteça. E eu penso que Alpiarça ainda é uma vila pacata, como eu costumo dizer, embora haja muitos carros nas ruas, e que poderá eventualmente haver condições de fazermos aqui alguns programas interessantes que ajudem a consciencializar as pessoas, que é importante que os meninos vão ao pé para a escola, nem seja só 1 quilómetro. Vamos a falar nisso. E nem que tenhamos que fazer uma bola de neve à volta da escola e parar os carros num determinado sítio era interessante. E é um desafio que eu faço. Criarmos aqui uma forma de... Isto depois também é um dilema, porque às vezes isto também é mau para os políticos, e vocês conhecem as realidades da sociedade, porque os adultos depois também nos chateiam por tudo. Então, mas porquê é que não vão ir até à escola, parar o meu carro, deixem-me ao pé da escola, à porta da escola? Sim. Deixar um sítio estratégico, eu acho que cada vez mais. Atenção, este é um programa que vai ajudar o seu filho a ser mais feliz no futuro. Passa pela sua atitude. Eu acho que o desafio passa por um jovem que quer tomar bola. Como é que te chamas? Bernardo, diz. De maneira que depois, para ver se chego às aulas a hora, ia acordar mais perto das 6 da manhã, das 7, é um bocado chato. Não, mas é verdade. Mas nós antigamente, os nossos pais não tinham carro e nós tínhamos que ir a pé, efetivamente. Não, mas não há... Mas pronto, para criar esses hábitos, também não é preciso ir de casa a pé. Se criarmos uns circuitos, há 1 quilómetro à volta da escola, em que as crianças comecem por começar a 1 quilómetro de distância, nas ruas mais próximas da escola só andam 500 metros. Começam assim, por exemplo. E este é para crianças mais pequenas, não é? Mas é uma ideia que pode começar a dar alguns frutos na consciência das pessoas. Mas é uma luta. Mas é uma luta fazer e que os adultos rejeitam a todo momento, a toda a altura, este tipo de práticas. A procura pela segurança hoje em dia é tanta que eu deixar a minha filha, e tem 6 anos, cá atrás, ao pé da estrada do Tejo, e ir aquele bocado a pé até à porta da escola, que eu vou supervisionar depois de carro devagarinho, para muita gente é, mas a tua filha vai a pé. E eu falo, primeiro que tu estamos em Alpiarça. Ela vai pelo passeio junto à parede, são 100 metros. Mas se ela vê um cão e passa para a estrada. Calma, eu não direi miúda de qualquer maneira, mas ela faz 100 metros. Há pessoas que, se não deixarem em cima da passadeira, ao pé da porta, a criança pode ser atropelada. Nem sabem andar. A falta de segurança que os pais hoje em dia têm, tudo é um perigo no mundo,
é que também faz isto. E eu acho que o desafio é mudar aqui a cabeça dos pais e dos adultos que não é assim tão mal, o perigo não está à espreita em todo o lado. A falta de. Obviamente as pessoas são ocupadas e têm, mas por muitas vezes também temos a falta de sensação de tempo, porque também temos mais filhos do que tínhamos atualmente. Antigamente tínhamos 4 canais de televisão, agora temos Netflix, temos mais não sei quantos 130 canais de televisão que eu estou constantemente a mudar, porque eu também não fico sentada sossegada a ver um programa do início ao fim, porque tem um intervalo, um minuto, etc. E este tempo que nós ficamos ali a mudar de canal, se calhar estamos a fazer alguma coisa por nós que Somos ou não somos iguais a eles? Não, Estamos somos quase. iguais. Está igual. Eu acho porque queremos experienciar 1000 atividades num dia só. Mas esta sede. Olha, mas se me permitem, É uma sede de utilizar tudo o que temos à nossa volta e de potenciar tudo aquilo que queremos agradar. eu vou só segurar numa palavra que acho que é brutal, é o medo. Nós vivemos no 4º ou 5º país mais seguro do mundo, factualmente. E temos canais de televisão que têm a crónica do crime diário. No país que é o 4º país ou 5º mais seguro do mundo. Crimes passionais que sempre existiram e que hoje metem um repórter à porta do prédio onde ele acontece. Onde é explorado de uma forma consciente este problema e entra no consciente das pessoas, entra no subconsciente, o medo. Mas depois fomos analisar os factos, que são o número de acidentes que houve com crianças, quantos assaltos, mortes, etc. houve em Portugal, é, felizmente, vivemos num país que tem segurança, mas é residual. E há esta noção de medo coletiva que nos faz ter decisões baseadas nesse medo, que não é com base em factual, mas é com base nas televisões e nos mídias, nos meios de comunicação, porque isto está... Quer dizer, está à frente de toda a gente. Isto, todos os dias é assim. Porque é que a criança a ir a pé se pode ser raptada? Porque depois Porque é que a criança vai a pé e a quando pergunta, sim, e a pergunta que devemos fazer é: mas já alguma vez houve uma criança raptada? É isso que temos que já aconteceu. Aconteceu um atropelamento. Onde, como, em que circunstâncias? Exatamente. Depois formos a ver, por exemplo, como o Brasil, em que é uma constante, as crianças vão para a escola. O Brasil há uma época no Rio de Janeiro onde estão a haver tiroteios neste momento. Quer dizer, é uma realidade totalmente diferente. Nós, o medo está-nos a entrar. Eu disse esta palavra que é feia, mas o medo está a castrar a liberdade das crianças, nesse aspecto. As coisas agora é muita coisa. Antigamente a informação isto sempre existiu, mas a informação era diferente. Os nossos pais não havia esta coisa da televisão para passar este tipo de... Sim, é constante. Não se sabia tanto e nessas coisas. Não se falava tanto. E nós agora temos mais informação, temos muitos mais meios. Mas acho que há aqui outra questão, que é a palavra confiança. Confiança e autoconfiança. Sim. Porque nós não conseguimos confiar nos nossos filhos se não os deixarmos fazer. Sim. E se eles não o fizerem, também não vão ter essa autoconfiança. Ou seja, eles nunca vão ser capazes de sozinhos ir a um sítio. Temos que deixá-los vir, experienciar. Não é por termos medo disto. Nós só vamos ganhar confiança. Que eles não vão fazer algo de errado se deixarmos fazer. Palavra de honra. É verdade. Palavra de honra. Já as escolas do país estão a promover a utilização da bicicleta para ir para as escolas. Os corredores de Se os corredores, a escola onde ele anda, lá no Parque das Nações eles fazem isso. fazem É isso. uma coisa muito engraçada, porque as pessoas podem se inscrever, não é? Então há um técnico que vem com a bicicleta e depois eles têm os pontos São os de escolha monitores. à porta dos prédios. Então o comboio vai crescendo, Sim. não é? São os até monitores chegar à das escola. aves. E os Fazem monitores isso. Os monitores das aves. Fazem isso. Exatamente. Com a bicicleta. São os corredores de bicicleta, é muito Hoje em engraçado. dia, eu fazia uma coisa em pequenina, no pré-escolar, que eu lembro-me muito bem disto. O pré-escolar era como daqui da biblioteca, sei lá, não sei muito bem, ali se calhar à rotunda. E talvez, depois, se calhar, sei lá, ali da oficina, sei lá, quem percebe ali do cemitério velho, exatamente. E eu lembro-me que a minha avó, os meus pais iam para o trabalho muito cedo e eu, aquele bocadinho, das 6 da manhã às 7 até às 9 horas, ficava na avó. Era almoço, e a avó ia colocar-me ali no cruzamento e via-me ir sozinha para o pré-escolar.
É que hoje em dia o meu filho, estou despachado, vai fazer 6 anos agora em junho, e ele vem 500 metros despachadinho e eu deixo-o ali, por exemplo, ali ao fundo da rua, e ele agora sobe aqui a rua, aqui vem aqui para a fundação. Pensava. E eu, com 6 anos, E eu ia. vinhas do Intermarché, Desconvidar para fazer as paias, ainda trazia o almoço. Todos, exatamente. Ainda trazia o almoço. O Intermarché Quem estava a pensar no perigo, só uma carrada, eu sabia um carro. aos 6 anos, eu vi o almoço. E eu ia ali na oficina do cemitério. A estrada principal, portanto, a falar da estrada principal. Lá na ponta da Alpiaça e vinha para a Escola dos Pés, que é que era 6 anos. E eu ia na outra. Isto é um jeito de pensar, não é? E eu assim, fazia o almoço, vou dar essa cabeça. Pronto, Olha, obrigado a todos. Obrigado a todos.